Oi Siri, tudo bem? Se melhorar, estraga. Esse negócio de inteligência artificial é bem louco. Ai, o louco, eu converso com o louco igual eu, pelo meu time, pelo Coringão. Mas essa mesma inteligência artificial não consegue ler um texto e definir se um artigo foi bom ou foi ruim. Me dê outra chance. Ela te respondeu. Que ousadia! A inteligência artificial tem uma vantagem óbvia, que é aquela de tirar do ser humano o trabalho repetitivo e cansativo e deixar para o ser humano aquilo que é mais nobre. Ok, aqui está o que eu encontrei na internet sobre ou menos entendi. Acho que a pergunta foi ruim, né? Foi ruim, ela não gostou. Porque ela é chata, às vezes. É liberar o ser humano de tudo aquilo que é pouco nobre e deixar o ser humano com a capacidade de usar melhor sua cognição. O ser humano tem uma certa flexibilidade em relação a essa palavra. Existe inteligência matemática, a inteligência afetiva, a inteligência musical. Uma coisa clássica de alguns anos atrás, quando o computador venceu o maior mestre. Como o computador processa muito rápido, depois que ele entendeu as regras básicas, ele processa milhões de possibilidades de jogadas. E aí, tanto que ele bateu o cara que era o considerado o maior mestre de xadrez de todos os tempos e tal. And whoa! The great Russian champion was not a graceful loser. É uma discussão muito antiga na filosofia se é possível ou não reproduzir de forma artificial o comportamento humano, a inteligência humana na sua plenitude. O Alan Turing, um matemático britânico, que aparece até naquele filme Jogo da Imitação. I'm designing a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. O teste de Turing é o seguinte: você tem um juiz, né, e você tem atrás de uma cortina um ser humano e um computador. E o juiz pode fazer perguntas. Quando o computador conseguir enganar o juiz, ou seja, o juiz não sabe mais se ele está falando com o computador, esse computador atingiu a plenitude da inteligência artificial. Mr. Turing, do you know how many died because of it? I don't. 3. While we've been having this conversation. Esse computador atingiu a plenitude da inteligência artificial. Tem um filme chamado Ex Machina, que mais ou menos inverte o teste. Ele diz o seguinte: nesse filme, o ser humano sabe que é uma máquina, mas a questão é quando será que a máquina chegou ao ponto dele se importar com a vida dela. Are you attracted to me? I'm going to test you. Why me? Acho que a área da assistência ela tem, óbvio, a ver com inteligência artificial, mas ela tem um conceito por trás também, que é justamente de você assistir o usuário, de você ter assistência para o usuário conseguir realizar aquilo que ele deseja. Agora, a questão é tornar os robôs mais humanos, como em momentos de interação. Eu preciso levar um guarda-chuva? Ele não deu tempo que nem ele deu aquela hora. Eu preciso sair com um guarda-chuva hoje? Vai chover no paraíso hoje à tarde. Vai chover no paraíso hoje à tarde. Acho que não é muito prático. Acho que fizeram algo para ser prático, só que ali, ao mesmo tempo, você está digitando, já está com o celular na mão, acho que acaba não sendo tão prático assim. Acho que é mais fácil você ir lá digitar mesmo, que é o que você está acostumado do dia a dia. Como a tecnologia pode servir como um aliado para facilitar, tornar a sua vida mais fácil. Esse é o conceito de assistência. Eu nem sei como é que chama ele, eu acho que é OK Google. Bom, tem que conversar com ele. OK Google, você está bem hoje? Qual é o meu voo de amanhã? Aqui está a reserva do seu voo que encontrei. Eu estou me sentindo muito triste hoje. Sinto muito. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, é só dizer. Seria isso. Até coisas como lazer, que a gente pensa ouvir música, eventualmente ouvir um livro. E que tal conhecer o segredo desse sucesso aqui no 12 Minutos? Então vamos lá, galera. Que talvez o maior desafio aí
do assistente, mais do que a parte tecnológica, é construir uma linha de conversa que fique legal, que fique fluida, que não fique aquela coisa parecendo que a gente está falando com um robô, que fique o mais natural possível. Como posso ajudar? Ler livro Minha História. O microbook do dia é Bayer Personas de Hotel e Gamelan. Gostaria de ouvir esse programa. Como ele não constava no nosso catálogo, ela não tem essa inteligência para ir lá e buscar, entendeu? Ela é uma inteligência artificial restrita para um domínio de conhecimento que alguém que conhece através de dados ensinou, e uma vez que ela aprende, ela pode ficar muito boa naquilo. Ok, Google, peça ao 12min para tocar o microbook do dia. O Ócio Criativo, do sociólogo italiano Domenico De Masi, foi publicado pela primeira vez em 1995. Hoje a gente só está recebendo uma resposta, né? Uma única resposta. E isso é outro problema do ponto de vista de experiência do usuário, porque quando o usuário recebe sempre a mesma resposta, é como se estivesse falando com a máquina. Sim. Eu acho muito difícil que em algum momento esse processo seja substituído e a gente se torne de alguma maneira obsoleto. A gente vai continuar sendo protagonista porque nós somos os criadores da tecnologia. Aqui no nosso laboratório a gente está direcionando nossos estudos para interpretabilidade de modelos complexos de inteligência artificial. E uma vez que, por exemplo, se a sua base de dados for enviesada no sentido de, por exemplo, numa aplicação financeira, pessoas de determinada região, de determinada raça, de determinada etnia, não são aptas a receberem crédito, você está discriminando por questões raciais, isso é legal. Uma vez que você tem poucos dados, você não pode afirmar que uma pessoa idosa é má pagadora só porque você tem poucos dados a respeito disso. Um desafio é, por exemplo, a privacidade, né? Então você faz uma pesquisa num site, daqui a pouco você entra em outro site, aquilo que você procurou aparece mais barato lá. Bom, como que eles estão se conversando, como que eles sabem as suas preferências, isso é porque você está deixando um rastro de dados por aí que está sendo processado por algoritmos inteligentes que são úteis para você, mas que informam muita gente sobre o que você é, o que você quer, o que você pensa. Eles conseguem realmente captar a informação muito bem, mas acho que ainda falta um pouco de direcionamento para falar exatamente o que eu quero, não o que eu quis. Por exemplo, se eu compro uma geladeira, eu não quero mais ver a propaganda da geladeira, afinal eu comprei a geladeira. E muitas vezes a gente continua vendo incessantemente aquela propaganda, a mesma propaganda. Você vai fazer uma viagem, por exemplo, para o sul da Argentina, para a Patagônia, você vai lá e você sabe que vai estar frio. A inteligência artificial vai te fazer algumas perguntas. Você fala assim, para onde você está indo? Estou indo para a Patagônia. Eu falo assim, em que época do ano? Ah, estou indo em julho. Você sabia que a temperatura é de tal em tal? Que tipo de tecido que você gosta? Que cor que você gosta? Ah, nós temos esses produtos que são bons para essa variação de temperatura, com essa cor, esse aqui. Então, ele serve como um assistente para você tomar uma série de decisões quando você não tem conhecimento pleno disso. Às vezes você entra só para ver, sei lá, um destino que você está imaginando numa viagem daqui a uns 5 anos e já começa a aparecer sugestões para aquela viagem, destino e lazer e tudo mais, e você não está querendo aquilo naquele momento, você só estava fazendo uma pesquisa, né? Então é um pouco de invasão, sim. Uma coisa que acontece é o Google te ouvir o tempo todo. Aquela eterna dúvida, será que os nossos celulares estão ouvindo o que a gente fala? E eles estão. Eles estão ouvindo tudo o que a gente diz. Eles quem? Os grandes conglomerados de mídia. Eles sabem de tudo que você faz, que você escreve, que você fala. Que? É dessa forma que eles encontraram para vender os produtos deles hoje em dia. A verdade é que as nossas redes sociais, os aplicativos que a gente tem, gravam, inclusive, a nossa própria voz, principalmente palavras-chave ou nomes de empresas, de marcas, que são utilizadas como forma de direcionar, por exemplo, um marketing, né? Aparecer um banner, aparecer uma propaganda, aparecer até uma promoção específica para você. A gente até costuma brincar lá no trabalho, né? Às vezes a gente está comentando de um assunto, sei lá, um meme que a gente viu há uma semana atrás, de repente no feed do Instagram aparece o mesmo meme, questão de 10 minutos depois. A gente até brinca, o celular está ouvindo a nossa conversa. Vontade de comer uma batata frita. Peraí que eu vou chamar o... Com licença, essa batata frita? Um caso que aconteceu, eu estava eu e meu amigo, aí a barriga do meu amigo roncou. Normal, de fome mesmo.
Aí um aplicativo de entrega de comida mandou uma notificação na hora, falando, está com fome? Sua barriga roncou? Pede comida, sabe? Tipo... Pode ter sido o microfone aberto, né, do celular, e ele captou que a barriga roncou, aí ele passou pelo algoritmo, e o algoritmo falou, olha, a barriga de alguém perto roncou. This is the subject we're going to talk about, okay? Tem vídeo no YouTube já mostrando isso. Aí ele deixa assim numa placa mostrando que ele vai falar sobre esse assunto para testar se o Google está ouvindo ele. Aí ele primeiro acessa várias páginas, vê que não tem nenhum anúncio relacionado a isso. Aí dá um tempo ele começa a falar sobre brinquedo de cachorro, como se fosse uma conversa natural com alguém. I'm going to be searching for, I want to buy some dog toys for my dog. E daí ele abre de novo diversas páginas e começa a aparecer vários anúncios sobre brinquedo de cachorro. Que é bem para redirecionar o consumidor para a compra dele. Pegando o gancho do consumo, eu tenho um serviço de música no meu celular. Um dia eu marquei que eu gostei de uma música de uma determinada banda. E aí chegou o Andrei, que é um cara novo, que marcou uma música. Então, bom, se esse cara aqui, eu não conheço ele, mas ele gostou dessa, generaliza e aí, bom, deve gostar da outra, dessa, ele vai sugerindo. É esse modelo de aprendizado de máquina. Porque você gosta da banda X, mês que vem vai ter um show dessa banda aqui que você não conhece. E aí eu fui no show e curti. E até hoje eu escuto, né? Eu quero ver um filme na minha casa, num serviço de streaming, eu tenho uma recomendação de filmes. Se eu uso meu cartão de crédito, fui para o exterior e não botei um aviso de viagem, por exemplo, ele bloqueia e não me deixa usar, ou depende do valor. Tudo isso tem inteligência artificial por trás. Tem gente que se sente invadido, né? Pô, como é que agora esse aplicativo ele sabe muito mais, né, do que eu gostaria sobre né, a minha pessoa. Então, tem gente que não se sente confortável com isso. Mesmo você colocando no modo privado, às vezes, o seu navegador, ele ainda assim aparece as coisas que você estava pesquisando. É um pouco assustador. Eu acredito que isso aí é um caminho sem volta, né? Vou tentar usar aqui um comando que é para a gente mudar as luzes dessa sala. Ok, Google? Can you turn the lights red, please? Ok, Google? Thank you. Eu gostaria de ter uma máquina que corrigisse provas e fizesse revisão de textos e tal, e me deixasse só fazer aquilo que eu gosto mais, trabalhar em projetos novos. E se eu quiser marcar um horário no salão, mas em vez de ligar, uma inteligência artificial fizer isso por mim? How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. Como esse tipo de tecnologia muda a rotina de quem trabalha aqui? How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. A surpresa não é pela simples tarefa, mas é pela proximidade com a inteligência humana que ele demonstra. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Quem era essa pessoa que ligou? Não sei. São dois assistentes conversando, é isso? O seu assistente liga em seu nome, manda uma mensagem em seu nome falando, olha, o Márcio tem um horário livre, tal dia, tal horário. Você gostaria de confirmar essa agenda? Nossa, interessante. Até isso que eu estou fazendo. Muito humano, mas que ao mesmo tempo, através da tecnologia, torna simples tarefas como marcar um restaurante. Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. Eu acho demais. Sure, what time are you looking for around? Talvez um aviso de que não seria uma pessoa mesmo pudesse dar um pouco mais de transparência. Eu acho que esse é um item que talvez comece a gerar preocupação agora no futuro bem próximo. Como que eu vou saber que eu estou falando com uma pessoa, não com um robô? A gente sabe que o nosso comportamento vai ser diferente. Mas aí também não perde dados pessoais, né? Só vai comprometer o horário do salão, né, no caso.
A gente talvez até tenha que revisitar ali, você sabe com quem você está falando, eu posso saber com quem eu estou falando. Oi, Má. Tudo, e você? Qual o horário, Má, amanhã de manhã? 10 horas, Má. Fica tranquila. Tá bom, amor. Agendadinha amanhã às 10. Beijo, tchau. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Eu acho que você, de repente, faria uma segunda verificação, talvez. Ligaria para a pessoa para confirmar o que tinha acabado de ser agendado, talvez. Tecnologia, eu sempre falo, né, que é um people business, né? Ele é aquilo que 2, 3 ou 4 pessoas ou um time é capaz de transformar em tecnologia real e aplicada. Então, vai continuar sendo um people business, vai continuar sendo uma criação humana. Hoje, por exemplo, a gente já começa a interagir com robôs no telefone. Já faz isso todo dia. Quando você recebe uma ligação que a pessoa te liga e desliga, não é porque uma pessoa desligou, desconectou. É porque um robô ligou para vários números ao mesmo tempo e a primeira pessoa que atendeu, ele desligou todo mundo para o atendente poder falar diretamente só com uma pessoa. Eu acho que a gente vai continuar sendo, de novo, os criadores da tecnologia para facilitar nossas vidas. Olha, eu acho que muita coisa mudou de forma dramática, sistemas de tradução mudaram, sistemas de diagnóstico médico mudaram. Um exemplo dramático que eu daria é 25 anos atrás, o único carro que andava sozinho se chamava Navilab, nos Estados Unidos. Era um caminhão, na verdade, cheio de equipamento, a traseira dele era cheia de computadores e ele andava devagarinho em busca de um caminho. Hoje em dia você tem automóveis aí do Uber, de outras empresas andando em alta velocidade. Acho que isso resume tudo. I love this! Eu acho muito legal quando a inteligência artificial supera os humanos em alguma tarefa. Então, um exemplo é reconhecimento de objetos. Então, tem uma imagem lotada de objetos que acha um objeto em específico. Aí você consegue projetar algoritmos que trabalham com isso e que conseguem encontrar um objeto mais rápido do que o ser humano hoje em dia. O médico passa o dia inteiro olhando raio-x para achar pontinhos lá. Seria muito mais fácil se ele usasse a capacidade cognitiva dele apenas para avaliar aquelas imagens que já têm um suposto problema, né? E com isso atendendo muito mais gente. Em cada dia se publica 8.000 artigos de medicina. Então, é praticamente impossível para um médico ler toda aquela informação, mas se ele tiver um assistente ali de inteligência artificial que ele possa perguntar, foi publicado alguma coisa sobre um tratamento de câncer de mama na última semana, ele pode auxiliar o médico a tomar uma decisão muito mais precisa do que ele tomaria se ele não tivesse o auxílio de uma ferramenta como essa. Você conhece o que é inteligência artificial? Não. Na sua cabeça, o que é? Ai, não sei, eu não faço a mínima ideia. Acho que seja uma coisa super inteligente e que vai desenvolvendo assim no decorrer da situação. A gente não percebe, mas nós estamos sendo assim suportados por inteligência artificial em muitas das nossas ações, tá? Em muitas coisas que a gente recebe. Infelizmente, também algumas coisas ruins. Quem sabe algumas fake news que eu recebo também foram geradas por inteligências artificiais. Até alguma foto que pode ter aparecido lá, que eu achei que era fulano, tá? Quando na verdade foi um fake uso de inteligência artificial que mudou o rosto de uma pessoa. Time com uma torcida imensa e apaixonada, o Corinthians criou um torcedor virtual. Mas será que ele consegue demonstrar a mesma emoção que essa galera aqui? Um clube de futebol não é diferente de uma outra empresa, onde ele precisa encontrar diversas maneiras de reduzir custos e, se possível, também trazer novas receitas, né? Adicionou ele no WhatsApp? Adicionei ele no WhatsApp, eu pergunto se tem ingresso, ele fala que tem ingresso disponível, me dá o link do site e eu consigo conversar com ele e é super legal, é muito despojado. O Corinthians é sempre pioneiro nas questões dentro de campo e também fora de campo, então a gente decidiu fazer algo bem diferente. Ele responde, parça, amigo, como se fosse conhecido meu. Tem ingresso pro próximo jogo aí, chapa? Você botou aí, chapa? Porque é o jeito que você fala. E como que ele respondeu? E aí, Fiel, os ingressos para o final do Paulistão foram todos reservados.
Se alguém não pagar, volta para o sistema no sábado às 15 horas. As pessoas, quando perguntam, elas têm a certeza de que ela está falando com uma pessoa. Então ela bate um papo. Pô, você viu que ontem o atacante entrou, não jogou bem, o que você acha dele? Então ele faz alguns questionamentos que às vezes saem totalmente da nossa lógica, digamos assim. Eu falei, oxi, pensei que era uma mensagem automática. Aí eu vi parça, eu achei super legal. A base, né, é o Watson. Só que aí você tem toda uma codificação em cima para você personalizar aquilo que vem já pronto, né? Watson, who is Mario Cuomo. Correct. O Corinthians perde, eu pergunto, ele me consola, fala que da próxima vez vai dar certo, que o Coringão vai ganhar. A principal técnica que se usa, que é a machine learning supervisionado, ou seja, um aprendizado supervisionado, a palavra supervisionado já diz o quê? Supervisionado por quem? Por humanos. Então somos nós humanos que ensinamos as máquinas e orientamos elas. E aí, o que você achou do jogo hoje? O jogo foi bom, o Corinthians dominou no primeiro tempo, foi melhor no segundo, a bola não entrou, então acabou o empate sem gol. Então a gente ia fazendo diversos tipos de perguntas, inclusive perguntas que a gente sabe que os rivais vão fazer, né? Então a gente conseguiu mapear uma série dessas e dar a resposta correta. O que ele não sabe, ele fala, ó, esse assunto não sei ainda, mas vou procurar me informar e te retorno. Faz uma provocação pesada aí. O que eu vou escrever pro cara? Dessa vez o juiz não vai ajudar eles. E aí ele respondeu? Que é complicado. O que você achou da resposta? Saindo pela tangente. Muitas dessas perguntas, com o tempo, ele, ó, aquilo que você me perguntou ontem, eu já sei, ó, a resposta é essa. É como se fosse o ser humano também não sabe tudo, né? Então é como se ele estivesse conversando de fato com alguém. I have heard you hold the world record in debate competition wins against humans, but I suspect you've never debated a machine. Welcome to the future. O Project Debater. Se imagina um sistema que entra num debate com um humano super especializado em debates. There are more important things than preschools to spend money on. Claro que você percebe que é uma máquina, não é uma fluência como nós humanos temos, mas é algo totalmente, vamos dizer assim, disruptivo nesse sentido. Uma máquina sustentando uma argumentação que ficou sabendo 15 minutos antes, escutando o que um oponente contrapondo. While I cannot experience poverty directly and have no complaints concerning my own standards of living. Então imagina isso, você poder, se você tivesse, as empresas, por exemplo, tem que tomar decisões complexas e poder debater com um sistema desses que te dá argumentações favoráveis, argumentações contrárias, mas que quem sabe leu e buscou um mundo de informações que nós humanos não conseguimos, a gente correlaciona poucas coisas. Muitos desses aplicativos, eles de uma certa forma, eles não têm custo, a gente não paga por eles. Eu já tenho o meu nome, entendeu? Parece que a gente não paga. A gente paga, na verdade, de que maneira? Com as nossas informações. Estamos prontos, vamos. Passar os dados significa que, para quem eu passei os dados, ele tem mais condições de me conhecer melhor. E se ele me conhecer melhor, ele pode me oferecer produtos e serviços de maneira melhor, adequados à minha necessidade, e não à necessidade do meu concorrente, ou aquelas segmentações genéricas, porque eu tenho a idade tal, sou homem, então esse é o produto que tem que me oferecer. Não, então são características diferentes. Toca a playlist Cafezinho, por favor. Eu tenho a impressão que a gente está vivendo o começo de uma onda que é de cada vez mais humanizar a tecnologia e torná-la simples, acessível e resolutiva para os nossos usos. Se tornar mais útil, eu acho que é o próximo passo da tecnologia dela se tornar invisível, que é a gente não ter que pegar o telefone para ele poder servir a gente para fazer alguma coisa. Tem muita utilidade, é que eu realmente não tenho, acho que, paciência para aprender a usar e deixei por isso mesmo. É você simplesmente esquecer que aquela tecnologia está ali e você saber que tem todos os benefícios sem ter que interagir com, puxa, tô sem bateria, puxa, tem que desbloquear, tô sem sinal, coisa do gênero.
confesso que eu tô me livrando. Já me livrei das redes sociais, já. Eu sentei e começaram a me ligar. Tudo no modo avião. Tô tentando, né, mudar um pouco os hábitos, voltar a ler um pouco mais livro, ficar menos dependente do aparelho. Eu imaginaria um desenho animado assim, que você está fazendo aquilo que você gosta, certo? E tem uma máquina te ajudando a fazer aquilo que você não gosta. Acho que isso resume tudo. Máquinas tomando decisões por si próprias ainda não é uma realidade. Não estou dizendo que a gente não possa vir a chegar. Isso estaria muito mais numa inteligência genérica, numa superinteligência. Não consigo imaginar alguém assim, uma pessoa especial respondendo. Eu quero até conhecer ele, vai que, né?